A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler então. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confrontá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vanglória ou vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Vamos orar, irmãos. Obrigado, meu Senhor, por tua palavra que foi lida nesse momento. Que teu Espírito Santo nos conduza na exposição da mesma, para que aconteça, que haja compreensão por parte dos irmãos a respeito da tua palavra, que seja compreendida, que seja guardada em seus corações, para que se torne prática o cotidiano de cada um de nós, para assim podermos praticar a tua palavra com verdade, Senhor Deus, a cada dia. No nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Irmãos, a passagem de hoje certamente, é lógico, a continuação daquilo que nós temos falado nos últimos dias, especialmente no domingo passado, onde nós fizemos a abordagem aqui das mudanças de plano de Paulo. Paulo mudou os planos que ele tinha para com a igreja de Corinto, porque ele já tinha enviado cartas, possivelmente 3 cartas Paulo já tinha enviado àquela igreja, e os problemas ainda se mantinham. Ele mesmo, Paulo, foi pessoalmente àquela igreja para resolver um problema que nem mesmo entre os gentios, aquela cultura pagã da época de Corinto, suportava aquilo que estava acontecendo. Então, só para os irmãos lembrarem, porque eu já falei disso, a situação, o contexto dessas palavras de Paulo aqui nesse texto é justamente 1 Coríntios capítulo 5, onde ele faz severas advertências, exortações à igreja de Corinto, com referência a um determinado irmão daquela igreja, um jovem, que teve um caso amoroso com a sua própria madrasta, e então aquilo foi uma vergonha para toda a igreja, foi um mal que trouxe grande prejuízo para a igreja de Corintos. E como Paulo faz advertências aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre as pessoas, entre os pagãos, que não são cristãos, existia tamanha atrocidade, tamanho erro, tamanho pecado, ao ponto de Paulo gastar todo o capítulo 5 para fazer exortações àquela igreja no que diz respeito a este caso específico, onde Paulo exige a disciplina daquele irmão que estava cometendo incesto. Os irmãos sabem, o incesto é um pecado cometido onde a pessoa tem um relacionamento amoroso com um outro parente, com alguém da sua própria família. E eu vou ler o texto para os irmãos situarem mais ou menos nas palavras de Paulo, que ele disse. O capítulo 5 da primeira carta, versículo 1 em diante, ele vai dizer: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é,
haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio a quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ou de fora, porém, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então veja que Paulo finaliza o capítulo 5 dessa primeira carta, dizendo: expulsai, pois, de vosso meio, de entre vós, o malfeitor. Então este malfeitor é este homem, este jovem, que teve a audácia, tanto ele como a esposa do seu pai, de ter esse relacionamento amoroso proibido pelas Escrituras. Nem mesmo os gentios cometiam tamanho erro, tamanho pecado. Então, voltando à segunda carta de Paulo, aqui o apóstolo Paulo traz esse caso à mente, só que ele não menciona o nome da pessoa, ele vai falando de forma mais genérica, mais geral, mas sabemos que o caso é esse, que eu acabei de ler com os irmãos. Quando ele diz, ora, se alguém causou tristeza, ele está falando desse jovem. Ele está falando deste caso específico. Se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Ou seja, ele não causou tristeza apenas ao apóstolo Paulo, mas também causou tristeza a todos os demais, a toda a igreja. Como ele diz, para que não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, para ser um pouco mais maleável, para não ser tão rígido, tão ríspido, eu estou dizendo que ele não causou dor somente a mim, mas ele causou dor, tristeza e sofrimento a toda a igreja na cidade de Corinto. Então, este caso, ele afetou a moral da igreja, ele afetou a vida cotidiana da igreja, onde as pessoas acusavam a igreja, certamente, de serem piores do que eles. Uma igreja imoral, onde uma única pessoa causou todo o mal à igreja. Por isso, Paulo diz lá na primeira carta, capítulo 5, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se impregna em toda a massa. Ou seja, há aquela velha dádiva popular que diz que uma maçã podre estraga todo o cesto de maçã. E acaba afetando a todos que estão ali. Certamente, se você pegar um cesto com frutas e tiver uma estragada, você já vai ficar com receio de querer comer as demais. Por questões de contaminação mesmo. No entanto, meus irmãos, a igreja é um corpo, é um organismo vivo. Cristo é o cabeça da igreja.
Nós somos os seus membros. E se algum membro da igreja está debilitado, está fraco, está caído em pecado, como foi o caso deste jovem, toda a igreja sofre. Porque se um membro do nosso corpo adoece, por mais que seja o dedo mindinho do pé, a unha do dedo mindinho do pé, é bem possível que você tenha febre. É bem possível que você fique doente também, todo o corpo sinta por causa daquela infecção. Mas você não dá muita importância à unha do dedo mindinho do pé. Tem gente que nem tem, né? Só é um pedacinho, só é uma coisinha ali. Mas deixa ela cair, deixa ela arrancar, deixa você dar uma topada e machucar feio, como todo o corpo sentirá por causa daquela pequena parte do corpo que foi afetada. Então, um membro da igreja que cai em pecado, como este jovem, afeta toda a igreja, todos nós. E nós devemos nos preocupar. E Paulo está dando as diretrizes aqui de como a igreja deve agir em relação a esses casos. Nós vamos abordando aqui por parte, irmãos. Primeiro, como eu mencionei, toda vez que a gente estiver citando o texto aqui, nós vamos estar em mente este caso do jovem que cometeu este pecado de incesto, de ter um relacionamento com a sua madrasta, proibido e errado. Neste caso, vamos ao versículo 5, onde Paulo diz: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Então eu já falei sobre isso. Vamos ao versículo 6, onde ele vai dizer: basta a punição pela maioria. Ou seja, o apóstolo Paulo, neste versículo 5, menciona o caso da tristeza causada, não só a ele, mas a todos, porque quando nós erramos e pecamos dessa maneira, nós afetamos aos demais também. Nós pecamos contra Deus e contra a sua igreja, contra o povo de Deus. Então todos são afetados. Então Paulo apresenta o caso. Paulo tem em mente este jovem que nós fizemos a leitura lá no capítulo 5 da primeira carta. Já agora no versículo 6, Paulo falou ou apresentou em uma única frase como a igreja de Corinto agiu com relação a este caso. Veja bem, ele vai dizer: basta-lhe a punição pela maioria. Paulo, nessa pequena frase, ele está falando da disciplina que Jesus ensinou. Jesus ensinou em Mateus 18, nós fizemos a leitura agora há pouco, que quando alguém pecar contra nós, nós devemos ir e falar com a pessoa. E se ela nos ouvir, então nós ganhamos essa pessoa. Mas se ela não ouvir, você reúne 2 ou 3 testemunhas, irmãos, logicamente, pessoas maduras na fé, e então conversamos mais uma vez com essa pessoa. Se ela ouviu esta comitiva, então o caso já está encerrado, não precisa ir mais adiante. Mas se de repente ela continua no seu erro, continua na sua prática de erro, então é necessário que o caso seja levado à igreja, no caso, à assembleia da igreja, a toda a igreja. E se mesmo assim essa pessoa sendo exposta ao seu pecado perante toda a igreja, ela continua relutante, não se arrepende e continua na prática do erro, então não haverá outra solução a não ser aplicar a disciplina, aquela que é cirúrgica, que é a exclusão do rol de membro da igreja, se essa pessoa for membro. Dessa forma, Jesus vai dizer: então considere ela como gentio e publicano. E Paulo está dizendo, como ele disse lá na outra carta: tome cuidado e preste atenção para que vocês expulsem do meio de vós tal malfeitor, ou este malfeitor. Então, precisa ser eliminado, ser excluído do rol de membro da igreja. Eu já expliquei um outro dia em maiores detalhes com os irmãos a questão da disciplina.
nos cultos de quarta-feira, há um tempo atrás, mostrando aos irmãos o passo a passo para a execução da disciplina na igreja. E todos os passos da disciplina é justamente para que esta alma seja restaurada, para que esta pessoa que foi disciplinada, ela seja restaurada novamente à comunhão da igreja. Este sempre é o propósito, inclusive na última parte da disciplina, que é a exclusão, porque começa com a disciplina formativa, ou a informação, né? Você informar a pessoa que ela está errando. Depois, você leva ela a um grupo de pessoas para que ela continue sendo informada do seu erro. E então vem a disciplina corretiva, ela é corrigida perante um grupo de pessoas e depois perante toda a igreja. Essa é a disciplina corretiva. Então, ela é a disciplina formativa, informativa, a disciplina corretiva e, por último, a disciplina que é cirúrgica, onde ela é eliminada do rol de membro, ela é impedida de participar das atividades da igreja, se ela tiver alguma, ela é proibida de participar da ceia do Senhor, né, do momento da ceia, deste memorial tão simbólico que nós realizamos. Ela não é impedida de vir à igreja, ela pode continuar vindo à igreja, e ela deve, porque este é o propósito da disciplina, restaurar a alma dessa pessoa, para que a alma seja salva no dia de Cristo Jesus, como Paulo disse. Isso é a intenção sempre. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele determinou claramente a disciplina desse jovem, porque o apóstolo, ele sofreu muito com este rapaz. Porque quando Paulo soube do caso, ele enviou cartas, ele enviou mensageiros, mas os mensageiros também foram expulsos, não foram bem recebidos, as cartas possivelmente não surtiram o efeito desejado. Mas então o apóstolo Paulo vai pessoalmente até aquela igreja para resolver o caso. E quando ele chega até a igreja, aquele jovem possivelmente lidera a oposição a Paulo, onde Paulo é ofendido por aquele rapaz que estava em pecado. E aqueles irmãos da igreja de Corintos não saíram em defesa de Paulo. E Paulo voltou muito triste, decepcionado com eles. Por isso que no capítulo 2, no primeiro versículo aqui dessa carta, Paulo diz: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Hoje eu não quero mais ir até vocês nesse espírito de confronto. Eu não quero mais ter que sofrer mais uma vez ou passar por esse ambiente de tristeza que eu passei nesta última visita que fui. Então o apóstolo Paulo tinha isso em mente, porque a recepção não foi boa. Mas nós sabemos que, à medida que Paulo está escrevendo essa carta, a gente vai ver isso mais na frente, no capítulo 7, ele recebe Tito. Tito traz um excelente relatório, aquele irmão se arrependeu, a igreja então aceita aquele irmão novamente no seu relacionamento de comunhão, e Paulo fica muito feliz em saber que os seus esforços foram recompensados com o arrependimento daquela pessoa que cometeu o tamanho pecado. E por isso Paulo vai dar as orientações a partir de agora de como aquela igreja deve perdoar aquele irmão que cometeu tal pecado. Veja bem, irmãos, versículo 6, quando ele diz, basta-lhe a punição pela maioria, ele está se referindo à disciplina que foi feita, exercida pela igreja. Paulo está dizendo, olha, não precisa eu ir lá e fazer qualquer outra coisa, vocês já fizeram, está bom, é isso mesmo que vocês deveriam fazer. A disciplina é necessária, foi necessária, tá? Foi dolorida, mas foi necessária. Como eu falei domingo passado, um pai que não disciplina o filho é porque não ama. Um pastor que não disciplina suas ovelhas é porque também não ama as suas ovelhas. Então o apóstolo Paulo fez isso, certamente com lágrimas, com sofrimento, quando ele sofre para um lado e os demais irmãos para o outro, mas foi necessário executar a disciplina para que o corpo de Cristo não sofresse mais ainda. Então vamos seguir. O versículo 7, o apóstolo Paulo vai então recomendar o perdão daquele irmão. Veja bem, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confrontá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Paulo já disse, olha, tá bom, vocês disciplinaram ele,
vocês exerceram a disciplina, a maioria venceu, certamente que houve ali uma divisão, alguns apoiaram talvez ele, mas a maioria acabou exercendo a disciplina. É assim que é numa igreja do Novo Testamento. A maioria é quem decide, não é uma minoria da elite da igreja que decide, como se fosse uma monarquia ou uma oligarquia, como é, por exemplo, em alguns governos de igrejas, como a presbiteriana, por exemplo, em que é governada pelos melhores senhores, é o presbitério que decide questões dessa natureza. No entanto, para nós, e de acordo com o Novo Testamento, é a maioria que decide. Então, Paulo está mostrando aqui claramente. Por isso, é um governo congregacional, onde a maioria dos membros decide essas questões. Muito bem, basta ali a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confrontá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pronto, aquele irmão foi confrontado, aquele irmão foi disciplinado. Ele, entendemos, do modo natural, ele aceitou a disciplina. Ele se arrependeu dos seus pecados e está agora profundamente abatido, profundamente triste, certamente, talvez depressivo, por tamanho erro, por tamanha atrocidade que cometeu, a verdade de Deus sendo mostrada a ele através da igreja, através de Paulo, através dos irmãos. Então, Paulo está dizendo, olha, tenha cuidado para que ele não fique consumido por excessiva tristeza. Vê o cuidado pastoral de Paulo? O rapaz cometeu um erro terrível. Colocou o nome da igreja, o nome de Cristo, na lama. Mas mesmo assim, a igreja deve exercer misericórdia para com aquela pessoa. Mesmo assim, a igreja deve exercer compaixão, amar aquela pessoa, perdoando seus pecados, da mesma forma como Cristo nos perdoou os pecados. Porque se Cristo tivesse levado em consideração as nossas ofensas, os nossos pecados, nenhum de nós, irmãos, estaremos hoje aqui louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor por tão graciosa salvação. Porque não fizemos nada para merecer isso. Nós não fizemos nada para merecer a misericórdia de Cristo, a graça e a salvadora de Cristo. A única coisa que fizemos, irmãos, foi pecar. E pecar muito. Foram os nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Cristo foi pregado naquele madeiro, naquela cruz maldita. Ele se tornou maldição por nós, em nosso lugar. Então, toda vez que nós pecarmos, e pessoas fazem isso de forma deliberada, porque gostam de fazer, lembre-se que você está fazendo isso e cometendo seus erros, seus pecados. Cristo morreu na cruz por eles. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, toda a maldição. Muito bem, irmãos. Então, o apóstolo Paulo tem essa preocupação, mesmo que aquele rapaz tenha cometido tamanhos erros, digno de reprovação, digno de disciplina, mas, mesmo assim, ele deveria ser tratado com compaixão. Outra questão, o versículo 8, ele vai dizer, pelo que vos rogo, que confirmeis com ele o vosso amor. Ou seja, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corintos para o amor cristão, para como nós devemos exercer misericórdia para com os demais. Como Cristo nos ensinou, por exemplo, em Mateus 22, e o versículo 37, onde Jesus disse o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas
O segundo deles é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Paulo está ensinando isso aqui à igreja de Corinto. Olha, pelo que vos rogo, Paulo está dizendo, pelo que vos rogo, que confirmeis com ele o vosso amor. É deste amor, deste grande mandamento, que Paulo está mencionando aqui, de que nós devemos exercer, mesmo com aquelas pessoas que foram duramente disciplinadas pela igreja. O apóstolo Paulo, ele continua colocando isso, irmãos, a partir desse versículo, do versículo 8 em diante. Veja bem, no versículo 9 ele vai dizer: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Ou seja, Paulo escreveu a eles para confirmar a obediência desses irmãos, para que esses irmãos então fossem obedientes, para que eles atendessem a voz do apóstolo, as palavras do apóstolo, que eram e que são palavras de Deus, e então eles obedecessem. Versículo 10 ele vai dizer: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. A quem perdoais alguma coisa. Então, se a igreja reunida em Corintos perdoou o pecado desse irmão, perdoou esse irmão, eu também perdoo, Paulo está dizendo. É disso que ele está falando aqui no versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, é lógico que ele está colocando de forma genérica, né? Também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Ou seja, olha, eu estou perdoando este irmão também, mesmo que distante, porque vocês perdoaram, eu estou fazendo isso também por vocês e por causa de Cristo, na presença de Cristo. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo certamente foi um dos mais ofendidos, um dos que mais sofreu com o pecado daquele jovem. Mas mesmo assim, ele perdoa. E quando Jesus falou sobre a disciplina, lá em Mateus 18, ele finaliza falando sobre a disciplina no versículo 20, quando ele diz: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aí Pedro, sempre, né, lógico, o apóstolo Pedro, versículo 21, então Pedro, aproximando-se, diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Porque essa era uma questão, né? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Porque parece que era assim que os judeus determinavam, né? Aí Jesus vai dar uma resposta a eles. Até 7 vezes? Perguntou Pedro. E aí Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se a gente multiplicar 70 vezes 7, nós vamos chegar em uma quantia razoável. Mas o que Jesus está falando aqui é que a quantidade de vezes que devemos perdoar uma pessoa que nos ofende é infinita. É sempre. E isso vale para todas as áreas do nosso relacionamento. Isso vale dos filhos para com os pais, para com os irmãos, para com a esposa, para com o esposo, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e para com os irmãos na igreja, para com os amigos e com todos. O princípio é o mesmo. Amém, irmãos? Então, voltando à carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 foi o que nós acabamos de ler. O versículo 11, o apóstolo Paulo faz um alerta importante. Ele vai dizer: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, o apóstolo Paulo, olha, Satanás existe, nós não ignoramos os seus desígnios, os seus planos, por isso que eu estou alertando vocês, para que vocês perdoem este irmão, para que vocês aceitem este irmão que se arrependeu. Então, nas palavras de Paulo, ele está dizendo o seguinte: alguém pecou na igreja, foi exercida a disciplina. Paulo está dizendo que tem de exercer a disciplina, Jesus orientou sobre isso. A disciplina tem de ser realizada com sabedoria, com prudência, seguindo os passos que Jesus orientou. Então, uma vez executada a disciplina, e esse irmão se arrependeu verdadeiramente de seus pecados, e está de volta à igreja, e então esse irmão deve ser aceito o mais breve possível no
no grupo da igreja, no corpo da igreja, como membro da igreja. E devemos fazer isso, irmãos, para que Satanás não tenha vantagem. Porque se nós desprezarmos a pessoa que procura a igreja para a reconciliação, nós estaremos favorecendo a Satanás, deixando Satanás muito feliz. Então eu separei uma frase aqui de João Calvino, que ele diz o seguinte: sempre que deixamos de consolar aqueles que são movidos a uma sincera confissão de seu pecado, nós favorecemos o próprio Satanás. Então, o que Paulo está dizendo? Versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele é astucioso, ele tem os seus planos, as suas armadilhas, nós não ignoramos isso. E uma delas é fazer com que a igreja se revolte contra aquela pessoa que pecou. Por mais que essa pessoa se arrependa e verdadeiramente demonstre arrependimento, nós não devemos, de forma nenhuma, desprezar essa pessoa. Nós devemos aceitá-la. Logicamente que seguindo as observações, aconselhamentos apropriados. Tá? Nós temos visto, irmãos, não só pessoas comuns da igreja, mas inclusive líderes religiosos cometendo erros gravíssimos. Recentemente, um pastor americano, batista, de uma igreja batista reformada, o excelente expositor da palavra de Deus, contemporâneo nosso, já de uma idade bem avançada, mas ainda muito ativo no ministério, excelente escritor, tenho vários livros dele em casa. Este homem caiu em pecado horrível, irmãos. Pecou feio. Foi exposto o relacionamento que ele teve com uma jovem da igreja. E todo mundo ficou sabendo, por tamanha sua fama, e toda a sua queda também foi proporcional. E passou-se alguns meses depois disso. Agora, recentemente, eu li uma carta que ele escreveu, uma carta pública, arrependendo-se dos seus pecados, pedindo perdão à igreja, pedindo perdão a todos que foram afetados pelo seu erro, pelo seu pecado. Stephen Lawson, o nome dele. Excelente escritor. Muito bom escritor, excelente expositor. Já aprendi muito com este homem. E fiquei muito triste quando vi exposto a sua queda da forma como estava sendo. As pessoas praticamente lançando aquele homem ao inferno. Dizendo que não comprariam mais os seus livros, que não ouviriam mais as pregações que ele tem, inúmeras, milhares de pregações, centenas de milhares de pregações na internet. E, irmãos, o que nós devemos fazer numa situação dessa é orar a Deus para que o Senhor Deus restaure a vida de um homem desse que foi usado pelo Senhor para salvar muitas vidas através da pregação do Evangelho. Para edificar muitas igrejas e muitos pastores e ensinar a muitos com tudo aquilo que ele falou e escreveu. Meus irmãos, se ele continuasse naquele mesmo estado que estava, do coração duro, caído ainda duro e relutante, certamente Satanás sairia vencedor no final. Mas quando ele, acompanhado pela igreja e por pastores amigos, foi restaurado e agora ele publicamente traz uma carta emocionante, confessando o seu pecado perante todo o mundo. Para você ver, quanto maior é a árvore, maior é o tombo. Ele confessa o seu pecado, arrependeu-se. Irmãos, e nós devemos nos alegrar com isso. Devemos orar pelo pastor Stephen Lawson. Devemos pedir que o Senhor Deus continue capacitando aquele homem, restaurando ainda mais, para que ele possa ser restaurado ao ministério, para que ele continue pregando o Evangelho de Cristo como tinha pregado até então, como vinha pregando até então. Várias vezes esteve no Brasil, fazendo inúmeras conferências e pregações pelo Brasil, nos maiores seminários, nas editoras mais famosas que nós temos aqui. Mas caiu horrivelmente. Por isso nós devemos sempre estar cautelosos, irmãos, para que nós não venhamos cair. Se está em pé, então, cuidado para que não caia. Amém, irmãos? Então, esta é uma aplicação que eu tiro e aplico à vida da igreja, citando este caso, porque é um caso público, conhecido de todos aqueles que acompanham o ministério e a pregação, os livros do pastor Stephen Lawson. Fico feliz demais de saber da sua restauração, da sua confissão.
né? Porque a restauração do pecado começa com a confissão do pecado. Por mais que todo mundo saiba, mas se a pessoa não admite, se a pessoa não confessa, não haverá restauração, não haverá perdão para os seus pecados. E graças ao nosso bom Deus, isso aconteceu, está acontecendo, está sendo acompanhado, e esperamos em Deus poder vê-lo novamente exercendo o seu grande ministério que Deus concedeu a ele. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. De pé, os irmãos que puderem. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra que foi lida, Senhor Deus. Foi apresentada à Tua igreja, exposta à Tua igreja. Obrigado porque Teu Evangelho tem sido anunciado continuamente na Tua casa. Por Tua graça imerecida, ó Deus, e porque o Senhor Deus tem restaurado muitas almas que têm caído, têm fraquejado. A Tua igreja às vezes tem sido insensível, tem deixado de lado, mas a nossa missão é orar e cuidar para que essas pessoas sejam restauradas à comunhão da igreja. Porque nenhuma das ovelhas do Senhor se perderá no final das contas. Porque nenhuma se perderá. Porque esta é a promessa. Aquele que crê em Cristo jamais perecerão. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são e nunca perecerão. Ó Deus, e assim nós oramos na certeza de que o Senhor Deus conhece a Tua igreja profundamente, cada um dos irmãos que aqui estão. Bem como aqueles que não estão aqui. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas negligências, e o Senhor para com o Senhor, para com a Tua igreja, para com o Teu povo. O Pai, concede-nos, ó Pai, cada dia mais um espírito de mansidão. Que possamos continuar anunciando o Teu Evangelho, movidos pelo Teu Espírito Santo, para que almas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, para a honra e a glória do nome de Jesus. É assim que oramos e agradecemos. Amém.